de Minas Gerais e também a situação aqui no Brasil, com a possibilidade de responsabilização dos envolvidos nessa tragédia, nesse crime ambiental, né, que muita gente tem batizado assim como um crime ambiental. A gente está recebendo agora aqui no estúdio o advogado Marcelo Ferreira Pinto, que é consultor da UNIDO, agência da ONU para o Desenvolvimento Industrial, especialista também em meio ambiente. Doutor, obrigado pela visita, prazer recebê-lo aqui. Obrigado, prazer é todo meu. Bom, doutor, em primeiro lugar, que tipo de modelo é esse que é usado lá em Brumadinho e que acabou resultando nessa tragédia? É um modelo menos custoso, né? Um modelo mais barato, mas que oferece mais riscos e que tem uma demanda maior por segurança que não houve nesse caso, né? Sim, é um modelo que não é legal, tanto que é licenciado. Né? É um modelo mais econômico de barragem de contenção de resíduos, porém demanda maiores cuidados, demanda um monitoramento permanente, uma manutenção preventiva. Existem tecnologias hoje utilizadas em escala global que monitoram em tempo real o funcionamento dessas estruturas, não só de alvenaria, como plataformas de petróleo, tubulações. A Rússia, inclusive, é pioneira no uso dessa tecnologia. Então é possível sim que esse monitoramento preventivo seja feito em tempo real, sem inclusive prejudicar o uso, o funcionamento do sistema como um todo. Pois é, falando do ponto de vista criminal, doutor, o que pode acontecer agora com os executivos da Vale? Muita gente aí, ao longo dos últimos dias, nas redes sociais, defendeu prisão para esses executivos, para o presidente da Vale, para diretores. Na prática, o que pode acontecer? A gente pode chegar a esse ponto? Veja, em tese, a lei brasileira prevê, sim, sanções que chegam sanções penais de prisão, né, para esse tipo de ocorrência. É difícil, em tese, podemos falar aqui em tese que é possível sim que ocorram prisões, mas isso é em tese, porque as responsabilidades precisam ser apuradas ainda, precisam ser aferidas, tanto na esfera civil, na esfera ambiental, quanto na esfera criminal. Se tivemos mortes, como já está comprovado que tivemos no caso de Brumadinho, até mais do que no acidente de Mariana com a barragem de Fundão, alguma responsabilização criminal em algum momento vai ter que ser feita, aferida, né, apurada. Pois então é possível. E isso chegando à possibilidade de prisão. O crime ambiental prevê isso? Tanto o crime ambiental quanto o homicídio, propriamente dito, com as mortes que já foram levantadas, né? Existem mortes comprovadas já com o acidente. Então, o crime ambiental prevê indenizações e prisões, e os homicídios também ocorridos ali também podem resvalar na esfera individual, pessoal dos dirigentes da companhia. E o que a Vale fica obrigada a fazer a partir dessas decisões judiciais? É claro que depende, né, do teor de cada decisão, do que o juiz vai determinar, mas em linhas gerais o que pode acontecer? Porque a gente tem na cabeça muito fresco ainda o caso de Mariana, né? Sim. E lá a Samarco constituiu uma fundação, que é a Fundação Renova, que teve que reconstruir o distrito varrido pela lama. Nesse caso, é algo parecido que acontece, doutor? Sim, é importante que seja ressaltado esse aspecto. Depois do acidente de Mariana, foi constituída essa fundação, foi criada a Fundação Renova, que é uma fundação capitalizada financeiramente, porque tanto a Vale quanto a Samarco, quanto a BHP Billiton, que são sócias, fizeram aportes volumosos de recursos. A fundação foi criada cumprindo uma exigência do termo de transação e ajustamento de conduta celebrado pelo Ministério Público Federal. Em resumo, não há desculpa plausível, não há justificativa para mais um acidente, sendo que já há um arcabouço regulatório que permite a atuação dessas instituições, há dinheiro. Então espero que as consequências sejam as mesmas aí, que a Fundação Renova absorva também, que seja feito o mesmo modelo de gestão de crise, com indenizações, reparações ambientais, a reparação das moradias, das famílias afetadas. Só que isso por si só não resolve. O ideal é que haja um monitoramento preventivo para que o acidente não ocorra. Porque ainda que a multa seja aplicada, seja paga, o que é algo difícil em se tratando de Vale, a Vale nem sempre paga as multas, ela geralmente recorre e tem um percentual de êxito significativo na justiça, o judiciário é bem indulgente com a mineradora, então é preciso que se evite o acidente, né? Eu falei hoje de manhã, inclusive em outra ocasião, que essa revitalização da atividade minerária no Brasil, essa reinvenção esbarra até na quebra do monopólio da própria Vale. A Vale hoje detém o monopólio da mineração no Brasil, das ferrovias, então é preciso que se discuta isso, que o governo federal discuta a quebra do monopólio da Vale no Brasil. E para a instalação dessas barragens, doutor, como é que funciona a legislação? Quando a empresa decide construir uma barragem, isso lá atrás, né, há muito tempo, mas a que critérios ela foi submetida, que compromissos ela firmou, que responsabilidades ela tinha naquele momento? São critérios muito fluidos, né, muito frouxos, né? O sistema de barragens em Minas Gerais existem cadastradas com
como barragens quase 700 estruturas. São 698 especificamente, grande parte já comprometida e com risco potencial em maior ou menor grau de colapso. Então, a lei é muito frouxa, porque a lei permite um licenciamento provisório, permite uma autorização provisória que se protrai no tempo, ou seja, acaba se tornando definitiva. Nem sempre é convalidada, mas fica valendo por um tempo. E então, nesse meio tempo pode acontecer tragédias como essa, né? Sim, no meio tempo. Mesmo que não seja revalidada depois, sim, né? A tragédia acontece, né? E é a segunda vez, infelizmente, se isso não for mudado no Brasil, nós nos encontraremos aqui mais tempo, menos tempo, para discutirmos uma nova tragédia. E essas licenças são facilmente concedidas, doutor? O senhor que atua nessa área, o que é que dá para verificar? Essas empresas têm dificuldade para conseguir a licença de operação ou não? Não tem dificuldade. O Estado, aliás, não tem estrutura suficiente para fiscalizar um sistema de barragens tão complexo como o de Minas Gerais. Então, as empresas têm uma relativa facilidade na obtenção das licenças. Quando essa licença é dificultada pelo poder concedente, pelo poder público, pelos órgãos de controle, o judiciário as defere liminarmente. Então, não há maiores dificuldades de operação, não. E hoje aqui no Brasil esse problema é concentrado em Minas, é isso? O Estado de Minas é o que tem mais barragens? Como é que está a situação? O Estado de Minas é o que tem mais, concentrado em Minas. Mas existem outros estados também, no norte, por exemplo, como tivemos um acidente lá com uma empresa holandesa, com dano ambiental. Então, não é só em Minas, mas Minas é o foco do problema, dada a envergadura, a complexidade e a abrangência do sistema, o risco que ele traz para a população. E esse sistema de concessão de licenciamento, ele é estadual? Ele fica a cargo do governo do estado ou ele é federal? Existem competências conjuntas em alguns casos, mas no geral é o estado, é o órgão estadual que defere. O IEMA, no caso, o IBAMA, que pode conceder, pode atuar em parte, dependendo da atividade. O município também tem uma competência concorrente. Então, temos aí seguramente três entes federativos atuando concorrentemente: município, estado e governo federal, União. E numa comparação internacional com outros países, doutor, como é que funciona a fiscalização? O senhor estava relatando que aqui no Brasil é um mecanismo frouxo que acabou deixando passar vários indícios, várias irregularidades. Em outros países, como isso é feito? Veja, no Brasil existe um componente político muito grande que acaba determinando, dando a tônica dessas relações entre a empresa e o governo, né? Você não ouve falar de desastres de tamanha magnitude no Canadá, por exemplo, que é um país líder na atividade de mineração. Então, o que precisa ser feito? É preciso que se incorpore, primeiramente, essa cultura, essa mentalidade no próprio ambiente empresarial, na própria atividade, e que sejam feitas parcerias internacionais com órgãos, com entidades, agências independentes que possam monitorar, fiscalizar, recomendar novas práticas, um compliance interno, porque as próprias diretrizes fixadas pela mineradora, pela Vale, se mostraram ineficientes. A barragem de Brumadinho, por exemplo, não foi apontada como uma barragem potencialmente de risco nos estudos internos que a Vale fez. A Fundação Renova publica no seu site que fez uma auditoria independente. No entanto, não dá maiores informações sobre essa auditoria. Como que essa auditoria foi feita? Ela foi feita em que momento? Quais foram os critérios? Qual empresa fez? Porque existem métricas mundiais que são utilizadas na atividade de mineração. Então, é preciso que a sociedade tenha conhecimento disso. Seja público, né? O Ministério Público, em alguns momentos, rema contra a maré, porque ele exerce uma atividade de controle. A curadoria da Fundação Renova, por exemplo, do Comitê Interfederativo, é do Ministério Público Federal, mas o Ministério Público está agindo ali de forma repressiva em alguns casos. A estrutura é muito pesada, muito difícil de ser manejada. A Fundação Renova, por exemplo, tem um controle feito pelo Tribunal de Contas da União. Imagina, é um órgão muito pesado, muito numeroso, com agentes públicos, agentes de iniciativa privada, representantes da comunidade. Isso dificulta as ações, a tomada de decisões urgentes, como é o caso aí, como nos vemos aí no caso de Brumadinho. Pois é, e a Vale, logo que aconteceu a tragédia em Brumadinho, na sexta-feira, o presidente da empresa disse que a barragem estava desativada desde 2015. Isso muda em alguma coisa a situação ou em nada? Pelo contrário, agrava a situação, né? Se a barragem estava desativada, por que ela veio a se romper? A barragem desativada demanda a mesma preocupação e o mesmo grau de monitoramento, de análise de risco de uma barragem em pleno funcionamento. Aliás, o presidente, quando tomou posse, no seu discurso, mencionou expressamente que Mariana não se repetiria, que a meta dele era que Mariana não se repetisse. Ou seja, 2, 3 anos depois, temos um novo acidente. Então, é preciso que esse tema seja analisado, seja debatido com o rigor que ele requer, que ele merece. E ao invés de
flexibilizar as leis ambientais, como alguns vêm defendendo, o contrário, né? Pelo contrário, endurecê-las, né? O governo federal, aliás, o governo tomou posse aí com essa proposta, né? No Ministério do Meio Ambiente, de flexibilização das regras ambientais. Toda e qualquer flexibilização precisa ser acompanhada obrigatoriamente de uma maior fiscalização, de um maior rigor. Não adianta você flexibilizar as regras e não fiscalizar o cumprimento dessas regras. Pelo contrário, eu acho que o momento é de endurecimento das regras e não de flexibilização. Perfeito, recebemos aqui o Dr. Marcelo Ferreira Pinto, que é advogado, consultor da UNIDO, agência da ONU, que acompanha o desenvolvimento industrial. Mais uma vez, doutor, obrigado, pela visita, pelos esclarecimentos, pelas informações importantes. Até uma próxima. Obrigado.